Agora, assim, a gente quem é autônomo fica sempre ligado, né? Porque às vezes a gente recebe muito dinheiro no Pix, no momento o governo não está tributando, não está verificando, mas um dia pode ser que ele faça o cruzamento do seu CPF, né, com os recebimentos. Porque às vezes Hum. quando a pessoa é autônomo, trabalha por si só, recebe muito Pix e não tem esse controle. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecê-la e obrigado por dispor um pouco seu tempo para vir aqui tirar as dúvidas aí sobre o imposto de renda. Isso. Eu que agradeço pelo convite. Eu queria, Lisandro, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas, fazer essas formalidades. Pronto, eu chamo Lisandra Santiago, moro em Natal, Rio Grande do Norte, na Cidade do Sol. Cidade linda, né? Isso, Você mora perto da praia? sim, Tá perto das isso. dunas, né? Aham. Lugar lindo. Eu sou administradora e concluinte agora de Ciências Contábeis. Sou especialista na área de setor pessoal, folha de pagamento, parte trabalhista, social. Tenho um escritório de contabilidade com mais dois colegas, certo? Onde a gente trabalha toda a parte, né, tributária, fiscal, contábil, pessoal. Uhum. Atendemos online, nossos atendimentos, assim, muitos clientes, é tudo, a maioria online. Podemos atender a todo o Brasil. Eu tenho clientes de outros estados. É, então, eu estava falando aqui, entre as mudanças, tem mudança aí para os autônomos e freelances, tem mudança a questão dos imóveis, para quem comprou imóveis nos últimos 6 meses, a questão dos critérios de obrigatoriedade. Eu queria, começar com a isenção do imposto de renda. Qual é o valor mínimo para isenção e os critérios para se enquadrar Pronto. nessa faixa, né? Eu vi que mais de 16 milhões de brasileiros vão deixar de declarar o imposto em razão das mudanças do governo. Pronto, a declaração 2024, né, que vai começar agora dia 15 de março, é referente ao recebimentos referente ao ano de 2023, Uhum. certo? Então, em maio de 2023, o governo publicou uma nova tabela de imposto de renda com a isenção acumulativa, que a gente chama, certo? E hoje, quem recebe até dois salários mínimos estão isentos de declarar imposto de renda. Então, só declara imposto de renda esse ano quem recebeu em 2023 a partir de R$ 30.640. Essa média mensal, qual que é o Não, é valor? anual. É anual. Isso, o rendimento anual de 2023, a partir de 30.640, né? Uhum. Quem recebia até 30.639,90 está isento, E, certo? os critérios para se enquadrar nisso é esse valor anual. Tem algum E, outro diferencial? não, é a questão de quem tem a idade, né, até 65 anos também é isento de declarar, a partir de 66 é isento também de declaração de imposto de renda, certo? E tem também os rendimentos não tributáveis, né, os anuais, que antes, deixa eu só olhar aqui, que antes era 400 mil, agora, ou 40 mil, passou agora para 200 mil, certo? Que às vezes é não tributados, ok, receber de FGTS, aposentadorias, certo? Algumas Certo. que não são tributadas a partir desse valor. Lisandra,
Como que essas mudanças impactam aí para os trabalhadores? Ficou, você acha que ficou mais fácil? Sim, para o trabalhador ficou, ficou melhor, né? Então, quanto que sua renda não ser tributável, né? Que hoje a maioria do pessoal ganha até 2 salários mínimos, né? Poucos ganham acima de 2 salários. Então, a maior renda, assim, a maior público não está sendo obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, não está sendo obrigado a ter o seu desconto, certo? Mensal. Então, assim, impacta assim, que melhora a renda do trabalhador, né? Assim, questão de desconto, de tudo mais. O salário mínimo, então, ele não vai ser tributado, né? Não, Nesse não, quem sentido. recebe até 2 salários está isento. Agora, a questão aí dos autônomos né, e quem faz freelance, presta aí serviço terceirizado, como fica essa questão? Porque teve mudanças e esse pessoal. Eu ia até falar com você sobre as MEIs, mas você falou que é É, bem específico. A gente precisaria de 1 hora aí para falar só é sobre bom isso. é bom que assim, no meio a gente aborda tudo, até quem é que pode ser MEI, quem não pode, né? Ficar atento ao seu limite anual para não ultrapassar, para poder sair, né? Ser excluso do MEI. Pronto, questão dos autônomos também, ele também fica nessa questão do quem recebeu até 30.639,90 não é obrigado a declarar. É bom ficar atento. Aqui a gente está falando de CPF, né? Autônomos, freelances com CPF. Isso, pessoa física. Tá. Pronto, que é pessoa jurídica. Mas também, assim, ficar sempre atento que quem é pessoa física e tem recebimento de pessoa física, é bom ter sempre esse controle mensal. Fazer seu carnê-leão, que hoje o carnê-leão faz através de um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal, certo? Então, para não ter problema de futuramente de ser puxado, ter problema na malha fina, né? Na receita. Porque Uhum. também tem alguns freelancers que também vai receber de pessoa jurídica, né? É isso. E aí, quando é através de pessoa jurídica, então a própria empresa essa, já faz essa declaração lá no imposto de renda da pessoa jurídica, certo? Informando que aquela pessoa física teve tal recebimento. É, tem que estar dos dois lados, né? Isso. Porque hoje em dia a gente recebe, assim, às vezes, dos dois, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É, compensa para quem tem esse tipo de serviço ter a MEI. Não, Sim, não vai dar sim. para entrar muito, aprofundar muito, mas É, tem mais facilidades. sim, sim, porque o MEI também tem a sua declaração do MEI, né? Assim, o que é que eu aconselho até no MEI? Que você, para a gente não aprofundar tanto, é porque você tem a sua declaração anual também, você pode botar lá seu ganho de capital como isento, entendeu? Então tem alguns detalhes que com certeza hoje vale a pena ser MEI, assim, fazer a declaração como MEI. Eu trouxe aqui 3 perguntas que me deixaram durante a semana. E uma delas é em relação a imóvel vendido em até 6 meses. A pessoa que vendeu nos últimos 6 meses, que foi nessa transição das mudanças, das regras, ela deve declarar ou não, tem isenção nesse Pronto. caso ou Se não. você vendeu o imóvel e comprou outra, que no período de 6 meses, você está isento do imposto de renda sobre esse bem de capital, certo? Hum, Em questão do imóvel, você só tem também bem de capital se o valor que você vendeu for superior ao que você comprou, certo? tá Aí, certo. aí você tem que fazer todo o cálculo para ver se você teve bem de capital, ganho de capital sobre esse bem. Mas no Ganho período de capital seria o quê? Aluguel, essas coisas? pode ser Ou não? aluguel também sobre imóvel, que às vezes você não acaba vendendo, comprou por um exemplo 100 mil e vendeu por 150 mil. Então, esses 50 mil é um ganho de capital, Tá certo? certo.
Aí ficar sempre atento assim, ao prazo, que até 6 meses você tá, se você pagou um imposto de renda anteriormente, então você está isento de pagar novamente. Isso antes, isso antes das novas regras, tinha que ser declarado? Como Sim, que... questão de imóveis, de tudo, né, que sempre é bom você declarar. Para quando você, tipo assim, você comprou, você declara, para quando você vender não ter, não é que seja obrigatório, mas assim, é bom para quando você vender, você pelo menos já declarou anteriormente que comprou aquele imóvel por X reais. A outra dúvida aqui é com relação às aplicações financeiras. A pergunta foi especificamente sobre renda fixa e fundos imobiliários, Imobiliárias. né? É, as- Como esses rendimentos têm que ser declarados também, há tributação nesse tipo de aplicação, Sim, sim, tem que ser declarado. mas Também, isso antigamente, antes não tinha. A partir de agora ou teve mudança no não, tipo de... aplicações financeiras sempre foi declarado, certo? A mudança, deixa eu até ver aqui, a mudança é que só declara agora quando, questão de bolsa de valores, quando o valor é acima de, o ganho de capital seja acima de 40 mil reais, certo? Aham, Quando é questões de aplicações financeiras, o próprio banco que a pessoa investe, vamos dizer assim, que tem essas aplicações, ele mesmo já manda seu comprovante de rendimento, certo? E uhum. dali vai ter todas as informações de quanto foi o valor que você veio investiu, quanto foi o valor que foi retido de imposto de renda, o valor que você tem que declarar fazer na declaração. Então é só puxar o informe como Isso, faz o próprio com banco o ele banco, com vai uma conta informa tudo, corrente porque ele normal. mesmo já faz a retenção do imposto de renda lá na sua aplicação. Tem alguma assim, estratégia para reduzir o impacto do imposto de renda nos rendimentos? Não, Não, tem que declarar, né? entendeu? Aquela... Porque existe assim, para a empresa tem algumas isenções de contribuição social, essa questão, mas não se Pessoa aplica nada, física, tem nenhuma exceção nesse caso. é, as únicas exceções de pessoa física é a questão dos rendimentos isentos, né? Como já falei, que é a questão de FGTS, de aposentadoria, de alguns recebimentos que lá vem dizendo que já é isentos de Ah, declaração tá. de imposto de renda. Aí a outra dúvida foi brasileiros sobre que se mudaram para o exterior. É, eles precisam declarar bens no Brasil e quais os tipos de bens se enquadram nessa regra? Como Pronto, que é essa transição para a pronto. pessoa? O importante é quem saiu do Brasil, de imediato, ele já fazer um comunicado à Receita Federal, certo? Ele se chama de. Dizendo que ele está simultâneo, né? De estar saindo do Brasil. Então, o ideal é ele fazer esse comunicado Uhum, e ele não é obrigatório, os recebimentos que ele tem aqui no Brasil, não é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda, mas esses recebimentos são tributáveis, certo? Aí tá. vai depender de caso a caso, se vai valer a pena ele declarar para ser restituído, se não vai, certo? Que é todo um caso para ser estudado. E o interessante também para ele não ter problemas futuros, que às vezes a pessoa vai para o exterior e acaba mandando dinheiro aqui para o Brasil, mas depositando na conta da mãe, do pai, da esposa, de algum familiar, né? Uhum, E o interessante seria que quando ele fizer esse comunicado de a receita que está saindo do Brasil, certo? Ele também, tipo, abriu uma conta dele aqui no Brasil, para todo o dinheiro que ele quiser enviar, mandar para cá, ele enviar através dessa conta dele, que assim fica, o controle fica melhor. Mas ele não é obrigatório a, a fazer a declaração
mas lembrando que o rendimento é tributável, certo? Como que é isso? Não, que qualquer rendimento próprio, a instituição financeira, entendeu? Já vai fazer a sua retenção ali. No caso, assim, se a pessoa se muda, mas ela deixa um bem aqui e que vai ser alugado, Pronto. ou ela está lá fora, comprou alguma coisa aqui, está investindo aqui num imóvel, pagando, financiando, enfim. Isso também tem que constar, Tem que aí tem que constar. fazer. É, E aí tem um jeito de fazer de lá, tem da sim. onde, do país que a pessoa está. Que todo programa é online, né? O programa da Receita, então ele tem como fazer lá. E ele, quando ele fizer essa carta, né, esse comunicado de saída do Brasil, a Receita, pode também até deixar um procurador aqui para qualquer coisa, a pessoa resolver as coisas por ele. Ô, Lisandra, tem uma pergunta aqui, ó, da Eliane. Aí só um parênteses Tá. porque esses recebimentos dele aqui no Brasil, ele recolhe num código específico, certo? Na hora que ele vai fazer o recolhimento, né, o pagamento do imposto de renda, tem um código específico para a Receita saber que é referente a ele estar no exterior e seus recebimentos aqui. Ó, tem uma pergunta aqui. Que tipo de prestação de serviço você consegue restituição no IR? Tipo recibo de médico. Pago Plano de médico. saúde que tem um limite, né, que tem um limite, mas que a próxima declaração da Receita, quando a gente coloca lá o valor referente a plano de saúde, ele já dá a parte limite lá de isenção, certo? Educação com escolas, né, tanto sua como seus dependentes, também já dá lá o limite. É, na área médica, vamos supor, teve um ano que eu paguei psicólogo, por exemplo, particular para o meu filho. Isso você consegue declarar? Ou se a pessoa tem que fazer uma cirurgia e é particular fora do plano de saúde dela, isso tem como declarar para você restituir? Você declarar, agora é bom até ficar atento, assim, entrar em conjunto tanto com o médico, com uma pessoa, para os dois declararem, para depois não ter problema, porque às vezes acontece de quem prestou o serviço não declarar e quem foi a prestadora declara, aí dá crítica, né, E o, na declaração. e o que se apresenta de documento? Você tem que pedir o que para esse É profissional? o recibo do médico, de quem está prestando o serviço. Esclareceu, Mas, Eliane? mas Qualquer coisa você escreve aí. aí, assim, mas deixando bem claro que sempre tem um limite da questão das isenções, certo? Tanto de Sim. educação Porque às vezes tem muita como gente que acaba médica. não pegando, né, não apresentando esse tipo Isso. de. Elisandra, agora a respeito da declaração pré-preenchida. Isso facilita, tipo um rascunho que tem lá próprio no Facilita sistema, muito. Facilita muito. que, Hoje, que tem hoje os dados do ano anterior e, de repente, se não tem nenhuma alteração. A minha dúvida, né, esse ano que é um ano aí com várias mudanças. Para quem faz isso sozinho, porque você sabe que tem quem contrata serviço e tem pessoas que uhum. fazem sozinho. Tem um risco esse ano da pessoa se enrolar nisso, deixar de declarar alguma coisa? Hoje em dia, você já entra, já pode fazer sua declaração online através da sua conta Gov, se a sua conta Gov for prata ou ouro. Então, quando você já entra ali para fazer a declaração com seus dados, ela já vai puxar muita coisa sua do que é informado, certo? Uhum. Tipo, se você é empregado, alguma coisa, e mesmo assim já pega as anteriores, né, do ano passado, já fica pré-preenchido, que a pessoa é bom ficar atento o quê? Sempre conferir os dados para saber se aquele valor continua o mesmo, se teve alteração, se teve mudança de dependentes, certo? Ficar sempre fazendo uma geral para ver se está tudo ok com suas informações.
E com relação a cair na malha fina, a Receita, a gente bota lá o nosso, né, nossos dados, tudo, e é bom sempre a gente estar acessando o portal do ECAC, né, que é lá onde ficam as informações da Receita Federal do Imposto de Renda. Então, qualquer Como que é o nome? ECAC, que é um programa da Receita. ECAC, tá. Isso. Então, quando tem alguma crítica, né, caiu na malha fina, então a pessoa recebe um comunicado da Receita Federal lá dentro, né, na caixa postal, então, e a Receita dá um prazo para você consertar, né, ajeitar, que às vezes é exatamente isso. De repente eu faço meu rendimento, um exemplo, eu boto que foi 40 mil, de repente a empresa informou que foi 45 mil, entendeu? Certo. Às vezes questão também de médico, boto que eu tive uma despesa médica de X e o médico não declarou. Aí, Entendi. então, tem algumas divergências, às vezes é questão até de dependente, porque é bom ter muito cuidado, porque muita gente bota o seu filho como dependente, e às vezes o seu filho já está trabalhando, já tem uma renda, e acaba a pessoa não dando a renda do seu filho, Tem que entendeu? colocar, então. Tem que colocar, entendeu? Quando ele está com carteira assinada, tudo. Isso, porque às vezes aí você tem que analisar, quando você vai fazer a sua declaração, você tem que analisar, vale a pena botar ele como meu dependente? Não, não vale a pena, porque não é obrigatório, por ser seu dependente, você colocar. Então, mesmo ele trabalhando, você colocando seu dependente, o rendimento dele, então você tem que avaliar. Eu vou ser restituído, eu vou pagar imposto, entendeu? Então, tem que estar analisando esses pequenos detalhes para saber qual é o que é mais benéfico para você, né? Qual o tipo também de declaração benéfica para você, se é a completa, se é a simplificada. Tem todo esse É isso que eu ia perguntar. Essas mudanças que teve, que a gente, né, pautou aqui, elas são mais voltadas para o CPF, para a declaração simples. Isso, mas assim, às vezes até a maioria assim, sempre é a simplificada, né? E quem não tem muita coisa para ser informado, então sempre a maioria das vezes é melhor informar simplificada que acaba tendo a restituição em vez de pagar. Mas, como eu disse, é bom sempre ficar atenta para na hora de transmitir, transmitir de forma correta, né? Depois transmitir tipo, sem querer, clicou lá em algum campo e declarou ela como completa, onde melhor para você era ser simplificada e né, ficar sempre atenta, mas assim, quem não recebe muitos rendimentos, um rendimento não seja muito alto, sempre é melhor ter a simplificada. Que às vezes até a pessoa assim, a sua declaração, no mensalmente, que é o imposto de renda, quem é assalariado, então o seu desconto é mensal, né? Certo? Uhum. Então, às vezes, só porque um mês só recebeu um pouco a mais e teve um pequeno valor a ser descontado, né, do imposto. Aí tem gente que nem se liga que tem aquele valor para ser restituído, acaba deixando para lá, diz, não vou nem fazer declaração, porque eu não estou no teto dos 30 mil e pouco, recebi menos. Mas assim, aí acaba não ter também restituição daquele valor que algum mês que ela teve o desconto. Não, para o trabalhador ficou bom, né? Que a parcela de isenção aumentou. Uhum. E, e assim, o governo em si tem muita gente, assim, grande parte ficou isenta, mas também boa parte, assim, tem que ver também que também os empresários, quem ganha muito mais a renda maior, ficou, né, para pagar. Agora, assim, a gente quem é autônomo fica sempre ligado, né? Porque às vezes a gente recebe muito dinheiro no Pix no momento, o governo não está tributando, não está verificando, mas um dia pode ser que ele faça o cruzamento do seu CPF, né, com os recebimentos. Porque às vezes quando a pessoa é autônomo, trabalha por si só, recebe muito Pix e não tem esse controle dos seus Sim. serviços.
né? E acaba, às vezes, passando do teto. Então, é bom a Entendi. pessoa sempre ficar atenta, né? Para não ter problemas futuros. Por enquanto, o governo está fazendo esse cruzamento, né? Mas futuramente, quem sabe. É um controle mais difícil, porque pelos bancos é mais fácil, né? Você ter esse controle. Agora o Pix é um pouco mais complicado. E acabou virando, né, a moeda aí de troca das É, pessoas. É, assim, é bom assim, até para quem é MEI, né? Que às vezes tem MEI, CNPJ, mas recebe muito pelo seu CPF, mas sim, acaba dando essa diferença. é, Alessandra, tem alguma das mudanças que você acha importante que eu não trouxe aqui, ou que dica, que conselho que você deixa para as pessoas, né, fazerem? Além de não deixar em cima da hora. pronto. E esse é um conselho que todo ano a gente sempre vê. Ficar atento à sua documentação, certo? Sempre pegar tanto o rendimento do banco, o banco sempre manda vocês, né, os comprovantes de rendimento, os comprovantes de rendimento de pessoa jurídica, né? Quem trabalha carteira assinada, que tem seus rendimentos, certo? Pega a questão das suas isenções com a parte médica, né, educação, tudo isso é organizar toda a documentação para na hora de fazer essa declaração não ter problema. Está lá com a documentação tudo ok e analisar realmente o que tem que ser incluído, o que não tem, certo? Quem tem Uhum. seus bens, né, de imóveis, é bom sempre estar declarando, mesmo que não vendeu nada, mas sempre declarar para futuramente, quando for vender, pelo menos a receita já teve conhecimento que você tinha aquele bem. A questão das mudanças, se teve alguma uma alteração. É porque aí o autônomo tem quem declara pelo CPF, mas quem já tem um CNPJ, né, Certo? no meio. O O MEI meio teto é continua, até 80 mil. é É isso. 81 mil, né? Continua do mesmo jeito o MEI, certo? A Ele declaração é a parte. é a parte, é isso que eu ia dizer agora, a declaração é a parte, que também, se não falha a memória, também vai ser até 30 de abril, termina junho, certo? E como é que se diz? Então, o MEI, assim, o que eu digo é ficar sempre atento mensalmente àquela sua renda, certo? Uhum, E quando for no final no anual, não ultrapassar o seu teto e você acabar saindo de MEI e ter que passar por uma empresa do Simples, certo? a Eliane está perguntando qual é o teto do O autônomo. autônomo é igual a pessoa física, que fica hoje até, quem recebe até, recebeu, né, em 2023, 30.639,90 está isento. Tá, 30 mil, 639,90. Que o tá, ano trinta mil passado seiscentos e trinta e nove e noventa. que o do ano passado era na faixa de 28.560 e esse ano já subiu para 30.640 arredondando, certo? Tá certo. Aí ficar sempre atento. Aí o questão do MEI é sempre ter esse, que às vezes a pessoa até, às vezes a pessoa abriu o seu MEI, vamos dizer, no meio do ano, né? E pensa que o seu, você não pode chegar até 81 mil. Não, mas você vai ser proporcional. Então, se você abrir o MEI no meio do ano, então fica atenta para o proporcional desse período ultrapassar o teto, certo? Certo. A gente depois pode abrir até fazer uma live à parte para saber todos os detalhes, que às vezes a pessoa tem dúvida, qual o serviço que pode, né, ser MEI, qual o serviço que não pode, como é que eu faço para prestar meu serviço, para tirar nota, é obrigatório eu tirar nota fiscal, se eu tenho retenção de imposto na minha nota fiscal, como é que eu faço para pagar o meu imposto mensal, Sim. É, porque o governo facilita
tirar o MEI para quem, E né, presta serviço, para quem é autônomo. Mas fica, não tem essa assistência aí, né, contábil jurídica para saber o que faz, tem essa questão que são serviços que as pessoas recebem por Pix, aí não sabe como, como, como como receber, se dar, eu recebo pela minha emitir um pessoa jurídica, recibo, uma e nota, se eu tem recebo pela bastante. minha pessoa jurídica, eu recebo pela minha pessoa física, como é, né, pela minha conta pessoa física ou jurídica, como é que eu faço? E tem muita pessoa que hoje tem MEI e não se liga na sua declaração anual que tem que ser feita. Porque todo Tem, ano é quem um tem MEI risco, tem a sua mesmo se a declaração. pessoa não movimentou, não E tem conseguiu, que ela tem que declarar, declarar. tem que declarar. E tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Por acaso abriu um MEI e deixou para lá e não tem esse conhecimento que anualmente tem que fazer a sua declaração. Aí quando vai ver, acaba tendo uma crítica lá na Receita Federal por ausência de declaração. O que que isso implica? Em multa ou perde o CNPJ? O que que acontece? Tem multa. Quando você passa do prazo de fazer a sua declaração do MEI, você paga multa. Fala, deixa o seu Instagram, como que as pessoas que quiserem. Pronto, pode entrar em contato com o meu Instagram, inbox, né, no lisandrasantiago.dp, Uhum. e tirando para tirar suas dúvidas, fazer alguma pergunta, que eu terei o maior prazer de falar. Não só a questão da declaração do imposto de renda pessoa física, como questão de MEI, como questão de empresa, a parte trabalhista, certo? Quem tem empregada doméstica, que às vezes também quer tirar alguma dúvida, eu também tiro. Sim, essa é uma questão também que tem. Não veio nenhuma dúvida sobre isso, Pronto, mas aí pronto, até me lembrei agora que eu tenho até uma cliente que eu faço a folha de pagamento da doméstica dela, dependendo do salário da sua doméstica, né, pode ter em algum mês lá retenção de imposto de renda. E a empregadora, né, da empregada tem que fazer a sua, que a gente chama de DIF, tem que fazer a sua declaração da DIF, informando que a sua doméstica, sua funcionária, teve lá todas as informações do rendimento anual dela, da dedução lá do INSS, do valor do INSS que ela pagou durante o ano, como também a retenção do imposto de renda. Então, é bom sim. sempre. A gente sabe que a maioria é um salário, mas às vezes a pessoa tem dois salários e meio. Quando vai tirar férias, acaba passando um pouco. Jo Anderson, ela tira todas as minhas dúvidas. Deve ser um cliente seu. É, amigo meu que eu auxilio ele muito na parte trabalhista também. Para vocês, esse ano aí que tem as mudanças, dá muito trabalho também ou não? Vocês Tá. têm trabalho mais? Sempre a novidade também para o contador. Tá. Muito obrigada Obrigada, eu pela que agradeço. colaboração. Eu vou deixar aqui o contato dela aí na descrição do Instagram dela. Quem quiser tirar alguma dúvida também, pode entrar em contato, né, Lisandra? Com certeza. Pois, Obrigadão muito e obrigada. tudo de bom aí nessa terra bonita. Obrigada. Tchau. Tchau.